Boa tarde, meu nome é Gabriel Nogueira, faço parte da equipe Bug Buddies. É, a gente é composto por mim, pela Mariana Inoue, pela Giovanna Neri e pelo Felipe Isch. E eu vim aqui apresentar nossa solução de dockerização. A gente está executando nosso Docker localmente, aqui, né? A gente tem uma API bem simples que a gente criou para esse projeto, que é uma API de treinos. Então a gente tem uma única entidade de treino, onde a gente vai ter a modalidade, a duração, a data do treino. E aí a gente tem alguns endpoints simples aqui também. De criação, listagem, buscar o treino, atualizar o treino, deletar e etc. Né? E temos nosso readme aqui também bonitão. Né? Um ponto importante que a gente, de novo, está rodando localmente, né? Então tem que clonar o repositório. E a gente deixou separado, aliás, a gente deixou tudo junto no mesmo lugar, inclusive com o script bash. Então aqui eu tenho um setup docker.sh, só que eu estou deixando ele tudo junto aqui, né? Agora, tipo, para termos de teste, eu vou executar ele esse bash, mas ele não vai subir na entrega final. Mas eles são a mesma coisa sem tirar e nem pôr. Né? Então, vamos rodar nosso bash aqui para ele subir bonitão. E aqui ele foi criando as coisinhas, né? Então, a primeira coisa que ele criou foi a network. Depois ele criou o volume nomeado. E aí ele criou o container do MySQL, né? Com o nosso RM bonitinho aqui, a porta que ele vai usar, é, o, as variáveis de ambiente. Ele também executou a nossa API, né? Também com as variáveis de ambiente necessárias. E a gente consegue dar uma olhada aqui agora. Eu já estou no terceiro vídeo. Antes eu estava rodando esse Docker PS para mostrar que não estava executando nada, mas agora a gente consegue ver que justamente depois que eu executei, ele começou a rodar os nossos containers, né? Então o container de MySQL e o container da nossa API. Se a gente der um Docker logs API RM565834, a gente vai ver que a gente tem a nossa API rodando. Né? Então, tanto que um dos nossos critérios lá para ver se ele está executando é esse Started Training API Application. E ele está rodando, e ele está rodando na 8080. Né? Uh, vamos rodar mais alguns comandinhos do Docker. A gente pode rodar o Docker image ls. Então a gente vai ver aqui, tem algumas imagens, porque é meu Docker local, né? E eu também utilizei para outras coisas. Mas a gente pode ver aqui, ó, essas criadas há 7 dias atrás. Então a gente tem o MySQL, que é a imagem 8. A gente tem o Maven Temurin 17, que já vem com o JDK também instalado. A gente pode rodar um Docker Network ls. A gente vai ver aqui, ó, a TreinoNet, igual a gente colocou aqui, ó, no nosso network. Ele está criado, que é um bridge local, né, conectando os dois. E se a gente der um Docker volume ls, a gente vai ter vários aqui, inclusive não nomeados, mas a gente tem aqui, ó, nosso MySQL treino volume. Eu vou entrar no nosso banco aqui por outro terminal para ficar um pouco mais fácil de visualizar, né? Então, treino underline pass. Então a gente entrou aqui no nosso terminal, vou dar um use treino db e vou dar um show tables. Então a gente pode ver que que o que a gente definiu aqui como tabela que ia ser criada foi criada, né? E a gente só opa, deixar ele bonitinho aqui para a gente visualizar ele melhor. Né? E ele foi criado e a gente já consegue utilizar. Só vou dar um console clear aqui e vamos começar as nossas requisições cur e a visualização do banco. Né? Então, se a gente der uma olhada aqui na nossa visualização do banco por agora, a gente vai ver que ela está vaziozinha, né? Então, o nosso banco está vazio. Aqui é uma coisa que eu gosto bastante de usar, que é o Postman. A gente também vai ver que ele... Opa, treinos, barra. Que ele está vazio. Opa, aqui eu estou no put, foi mal. Aqui, ó, ele está vazio também, né?
E se a gente der um cur também aqui, para ele pegar todos, a gente vai conseguir ver que ele também está vazio. É tudo uma lista vazia. Então, a nossa primeira requisição que a gente vai criar aqui vai ser um treino de corrida. Então, vou pegar a minha colinha, vou colar aqui. Então, a gente vai criar a modalidade de corrida, duração de 45 minutos de um treino que foi feito hoje, há 1 hora atrás. E a nossa resposta foi a resposta que ele foi criado, né? Ele não dá nenhum status HTTP, nem nada do tipo. Vamos dar uma olhada no nosso banco aqui. Então, a gente tem um treino que a gente acabou de criar de D1. Correto. Aqui, a gente consegue visualizar também, puxando aquele cur completo, que ele traz a lista com o que ele já tinha preenchido. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero ver só o treino 1 pelo cur. Ele também responde, sem ser dentro de uma lista, responde bonitinho separado. Então, corrida, tudo bonitinho aqui. Vamos fazer um update. Eu quero transformar esse treino de corrida num treino de musculação que tem 1 hora de duração. Então, eu vou dar um paste aqui, né? De novo, então, o cur com put, treino 1, que foi o treino que a gente criou, os headers, e a gente fazendo essa troca. Então, aqui, ó, ele respondeu de novo que ele executou essa troca. Então, se a gente vir aqui executar from treinos where id equal 1, ele vai retornar para a gente aquilo que antes era corrida, musculação. Né? Então, a gente criou, a gente leu, então, né, tanto que esse daqui serve para ver a mudança dele. Vamos criar mais um e a gente deleta esse daqui. Então, vamos ter um treino de natação de 30 minutos. E 30 minutos nadando é tempo, hein? Aqui, ó, vamos criar nosso treino de natação. Vamos dar aquele curve bonitão lá para a gente ver todos os nossos treinos. Ó, tem o ID1, que é a musculação que a gente definiu. O ID2, que é a natação. Se a gente rodar aqui o nosso treino geral, ele vai exibir os dois. Se a gente rodar aqui o nosso treino, o nosso select, né, específico do ID2, ele vai trazer só a natação. Então a gente consegue ver que essa ponte entre eles está rodando de maneira perfeita, né? E aqui a gente vai fazer a nossa última ação, que a gente vai fazer um delete. Então, a gente vai direto aqui pela requisição cur de novo. Vamos apagar o treino 1. Então, treino, teoricamente, de musculação tem que deixar de existir. Então, a gente deletou. Não tem nenhuma resposta, porque ele é só um... Se não me engano, ele é um 200 ou 201 ok, né? Que ele deletou. Então, ele não traz nenhuma resposta visual. E aí, a gente pode executar o nosso cur aqui para ele trazer o treino 1 e ver o que ele vai retornar. Ó. Então, ele retorna aqui, status code 404, message, treino não encontrado com ID1. Né? Tanto que se a gente vier aqui e tentar executar select from treinos, ele só vai ter o ID2. Se a gente tentar executar aqui o nosso ID1, ele vai dar um empty set. Por quê? Porque não tem nada. E, resumidamente, é isso. Essa é a nossa aplicação. Foi um trabalho bem legal de fazer. Espero que tenha ficado bem claro o jeito que a gente implementou a nossa solução e implementou o nosso bash. E é isso. Muito obrigado.